dia. Mais uma vez estamos aqui para mais uma meditação na palavra do Senhor. E o nosso texto de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 41 e 42. O Senhor Jesus diz assim: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Essa palavra foi muito importante na minha conversão há 35 anos atrás, porque eu era uma pessoa, aquelas pessoas que sabem tudo, que entendem de tudo, têm resposta para tudo, né? E quando minha esposa começou a frequentar a igreja, e ela contava o que acontecia lá, né? O que ela via, o que o pastor pregou. E eu então, como era muito cético, né? E eu não cria e questionava aquilo que ela me dizia, de cura, né? De salvação na igreja, de arrependimento. E depois de um determinado tempo, eu passei a buscar na Bíblia, porque estava sendo muito difícil para mim ter resposta para ela, para minha esposa. Então, eu busquei na Bíblia, ler na Bíblia, encontrar alguma resposta para dar a ela sobre aquilo que ela me contava. Mas só que eu nunca tinha aberto uma Bíblia. Na verdade, eu nem sabia que existia isso, né? Eu era completamente cético. Mas nós ganhamos uma Bíblia usada, velha, e eu passei a folhear essa Bíblia para encontrar ali as respostas que eu queria para questionar minha esposa. E só que, por mais que eu procurasse, eu que nunca tinha aberto a Bíblia, sempre abria na mesma página. Ou era no Evangelho de Mateus, ou era aqui, no Evangelho de Lucas. E uma palavra saltava da Bíblia para os meus olhos. E ela dizia assim: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Isso batia lá dentro de mim, assim, sabe? Muito forte. E eu não conseguia sair fora disso. Sempre que eu abria a Bíblia, ou quase todas as vezes que eu abria a Bíblia, vinha essa palavra. E a palavra hipócrita era como se saltasse do papel para os meus olhos. Até o dia em que eu compreendi que eu era hipócrita. Eu era hipócrita. Eu me esforçava tanto para parecer bom, me esforçava tanto para ser honesto, né, para não mentir, mas não tinha jeito, eu era escravo do pecado do mesmo jeito. E então eu entendi que eu era hipócrita. Isso fez com que viesse arrependimento ao meu coração. E aí é um outro caso, um outro testemunho, né, de uma semana, que não é a nossa intenção contar aqui. Mas o fato é que eu me converti. Eu agora, meditando nessa palavra, eu tento ver o que Jesus queria dizer com a palavra hipócrita. A gente sabe, né? Mas Jesus ali, ele estava falando sobre as bem-aventuranças, e ele falava sobre muitas coisas. Dentre elas, segundo aqui o Evangelho de Lucas, né?
ele estava falando sobre perseguição, mas ele falava sobre o amor aos inimigos, né? Orar pelos que nos perseguem, fazer o bem aos que nos odeiam, dê a todo que lhe pedir alguma coisa, se alguém ou te obrigar a levar o que é seu, se alguém quiser levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Faça aos outros o mesmo que você gostaria que se fizesse com você. E aí ele vai entrando nesse funil. E ele chega na parte que ele fala sobre o hábito de julgar os outros, né? Muitas vezes eu cobrava dos outros atitudes que a pessoa não poderia, não conseguiria cumprir, nem se ela quisesse. E eu não posso... e aí ele fala do cisco no olho, porque ele diz que essas pessoas que julgam as outras pessoas, né? Elas são como um cego guiando outro cego. Como pode um cego guiar outro cego? É a pergunta que Jesus faz. Não é fato que ambos cairão no buraco? E aí Jesus fala do cisco no olho. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão? Porque você vê, às vezes, um probleminha tão simples do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Como exemplo, é como se Jesus dissesse assim, como você pode julgar o seu irmão, né, que por um momento, num momento de fraqueza, ele olhou para uma outra mulher que não seja a sua esposa, ele desejou uma outra mulher, mas você tem um amante. Como que você pode julgar essa pessoa? Como que eu posso julgar essa pessoa se, no caso, se eu tenho um amante e eu critico aquela pessoa por ela ter, no momento, olhado com desejo para outra mulher que não seja a sua esposa? Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu? Porque você vê, às vezes, um desvio tão pequeno na vida do irmão, que no momento de pressão mentiu, mas não repara na trave que está no seu olho, que engana as pessoas, os negócios, né? Como você poderá dizer a seu irmão, disse Jesus, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Você é um hipócrita. Foi isso que Jesus disse. Hipócrita. Conserte a sua vida primeiro. Tira primeiro a trave do seu olho. Conserta. Não engana mais as pessoas. Não minta para enganar, né? Para depois você, então, vendo claramente, pode ajudar o irmão que, por um momento, falhou em alguma coisa, você pode, com amor, ajudá-lo. Irmão, a hipocrisia é um mal que nós devemos evitar sempre. A hipocrisia é uma mentira, é um ato de falsidade. É ser falso, é enganar os sentimentos, é enganar o seu próximo, é falsidade, é colocar colocar mentiras na internet, né? Fatos que não são verdadeiros, passar para frente as fake news que surgem todos os dias na rede. Isso é hipocrisia.
lá na origem do termo, né? Porque a hipocrisia, a palavra hipócrita, vem do grego. E lá na origem, esse termo faz referência aos atores gregos, que nas peças teatrais, eles expressavam sentimentos e emoções fingidas. Se compararmos com hoje, seriam, por exemplo, os atores de cinema, isso não de um modo pejorativo, ok? Os atores de telenovelas, que eles absorvem um personagem, que não são eles, mas eles expressam os sentimentos daquele personagem, não forçosamente os seus sentimentos. Eles expressam emoções que não são suas, são daquela personagem que ele está interpretando. A palavra hipocrisia vem daí, né? Claro, o ator, uma atriz, não podem ser chamados de hipócritas. Eles estão interpretando, todos sabem, todos que assistem uma peça teatral, todos que assistem uma novela ou um filme no cinema, sabem que aquele ator ou aquela atriz estão interpretando. Aquela não é a sua vida real, mas a intenção, a origem da palavra hipócrita, né? O seu significado é esse. A hipocrisia, a palavra hipócrita, né? Hipocrisia é o comportamento de quem apresenta uma opinião que não possui. Esse talvez seja a melhor definição. É o comportamento de quem apresenta uma opinião que não possui ou finge sentir o que não sente. A gente sabe que existem atores tecnicamente tão bons que eles acabam introjetando as emoções, os sentimentos do personagem que interpretam. Então, quando, num determinado momento daquela peça teatral, do filme, da novela, eles realmente se emocionam, de verdade. Mas aquela é apenas um personagem que eles estão interpretando. Terminou a gravação, terminou a peça, eles trocam de roupa e voltam a ser quem eles realmente são. Agora, ao contrário, a humildade é um sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações. Eu, particularmente, eu entendo a humildade como o contrário da hipocrisia. Porque a pessoa humilde não é uma pessoa que não possui nada, não é uma pessoa sofredora, não é uma pessoa que não tem nada na vida. Não, isso não é essa a pessoa humilde de verdade. A humildade quer dizer uma pessoa cujo comportamento apresenta uma opinião, enrolando as coisas, é uma pessoa cujo sentimento, não comportamento, sentimento leva a pessoa a reconhecer as suas próprias limitações. Vejamos Provérbios capítulo 5, versículos 5, Provérbios 3, versículos 5 a 7. Aqui, o Senhor diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Muita gente diz confiar no Senhor, mas na primeira dificuldade ele mostra que não confia. Confia em si mesmo, confia nas instituições terrenas, confia em pessoas, né? Então, mas o que a Bíblia diz é que devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Isso quer dizer confiar no Senhor
ainda que as coisas estejam ruins, difíceis, é continuar confiando. E continua a palavra de Deus dizendo, e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu era uma pessoa assim, que me apoiava no meu próprio entendimento. Eu tinha resposta para tudo. Eu, entre aspas, sabia todas as coisas. Eu conhecia tudo. Eu tinha uma resposta para te dar. Mas o conselho bíblico é que eu não devo me apoiar no meu próprio entendimento, naquilo que eu conheço, naquilo que eu sei, né? Naquilo que eu estudei. Não devo me apoiar nessas coisas, mas confiar no Senhor de todo o meu coração. A pessoa humilde é esta pessoa. E a palavra de Deus continua, então, dizendo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos é saber que o Senhor está comigo, é saber que o Senhor sabe tudo de mim, Ele é quem cuida de mim, Ele é quem cuida dos meus problemas, das minhas dificuldades. É não me apoiar no meu entendimento, mas me apoiar neste entendimento, que o Senhor é aquele que me toma pela minha mão e me conduz. Isto é ser humilde, biblicamente falando. Então, acontece que o Senhor vai endireitar os meus caminhos, as minhas veredas, né? Então, humildade é modéstia, humildade é ausência de orgulho. Eu sei que eu dependo totalmente do Senhor. Não há um filósofo que disse isso? O eu sei que nada sei. É o exemplo de Jesus. Se olharmos em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 8 e 9. Aqui, nessa passagem, diz que Jesus se esvaziou dele mesmo. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ora, Jesus é Deus. Jesus tinha para si toda a glória. Ele é o Criador do universo. Foi Ele quem nos fez. Mas Ele se esvaziou de toda a glória, de todo o poder, de tudo aquilo que era inerente a Ele como Deus. E assumiu a forma de servo. A palavra servo aqui é escravo, serviçal, e se tornou semelhantes aos seres humanos. E foi reconhecido em figura humana. E o verso 8 diz que ele se humilhou. Isso é humildade. Jesus foi humilde, vai dizer a palavra de Deus. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é ser humilde. Isso é humildade. Tá? Portanto, irmãos, devemos
nos sujeitar à vontade de Deus em todo o tempo, em todas as coisas. Nós não sabemos nada. Nós vivemos nesse mundinho, sabe? Perdido nesse universo. E achamos que sabemos alguma coisa. Nós não sabemos nada. Nós devemos confiar no Senhor de todo o coração. Sabe? Não achar que temos todo o entendimento, mas confiar nele. Reconhecer o Senhor. Em todos os momentos, em todas as coisas, em todo o tempo. Reconhecer o Senhor em nossa vida. Para que Ele endireite as nossas veredas. Interessante que aqui, quando diz no verso 8 que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, versículo 9 diz que, por isso também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Jesus primeiro se humilhou. Ele entregou-se por nós. Ele deu a sua vida na cruz, por mim, por você, para nos dar a vida eterna. Por amor a mim, a você, por amor a nós, Ele se entregou, Ele se humilhou. O simples fato do Filho de Deus ver o mundo é uma humilhação tão grande, irmão. Mas, além disso, Ele morreu pelos nossos pecados. Resultado, no seu tempo, Deus o exaltou sobremaneira, seja, acima de todas as coisas. E lhe deu um nome que está acima de tudo, de todo nome. É interessante agora, 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. O apóstolo Pedro escreve assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. É isso que a palavra de Deus diz para nós, para mim e para você. Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Não reivindique os seus direitos, sabe? Não reivindique os seus direitos que, como promessa de Deus. Ah, Senhor, o Senhor quer que eu case, que eu receba isso, que eu receba aquilo. Não reivindique, se humilhe debaixo da vontade de Deus. Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, na noite em que foi traído e preso, no auge, sabe, daquele estado depressivo, ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Ele sabia o que ia acontecer. Ele iria tomar o cálice do nosso pecado sobre si mesmo. Mas logo a seguir, ele diz: mas, Senhor, seja feito de acordo com a tua vontade, não com a minha. Seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe? E a palavra de Deus, então, nos aconselha: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Isso quer dizer, perdoa aquele que te persegue, ore por aquele que te odeia, ajude aquele que não gosta de você. Viva uma vida digna do Evangelho. Ame ao Senhor de todo o seu coração,
toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a você mesmo. Se humilhe. Porque às vezes é humilhação, nós temos que nos humilhar e amar aquela pessoa, aquele irmão que nos persegue. Humilhem-se, não debaixo da mão dele, mas debaixo da mão, da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, ou seja, no tempo de Deus, te exalte. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.